Eu sempre sinto uma alegria muito grande quando eu estou aqui nessa casa. Eu gosto daqui. Aqui eu me sinto acolhida. Eu só pensei que a gente ficava nervosa só no primeiro estudo, mas não é bem assim não, né? Tá acostumando, né? Próxima semana tem mais. A última vez eu trouxe borboletas e elas vieram em revoada atrás de mim, mas ficaram tudo grudadas em mim aqui até o final do estudo. Hoje eu trouxe borboletas de novo e elas vieram em bando, uma revoada, mas hoje eu fui mais esperta, porque na hora que eu entrei aqui eu falei para elas: olha, a casa tá cheia. E cada um aqui presente, encarnado e desencarnado, é uma flor especial e perfumosa do Jardim de Deus. Não deu outra? Tem nenhuma comigo. Elas estão aí voando, pousando nos corações que exalam o perfume do amor. A gente vai convivendo com as pessoas e vai descobrindo o tesouro delas. A Eliane é de uma sensibilidade incrível, acho que ela é porta-voz da espiritualidade, porque ela tem recebido o recado e falado: Hélida, você está precisando estudar, né? Porque eu terminei de fazer o estudo, acho que umas 3 semanas atrás, e ela falou comigo: você prepara outro. Porque assim, né? Ela, mediunidade, eu gelei, mas eu não sabia nem o que falar. Mas dizem que a gente não pode dizer não a um superior, que a gente não sabe dizer não a um superior, então eu estou aqui, pedi a espiritualidade para me ajudar, e eles me ajudaram muito na preparação desse estudo. Então eu peço agora aos amigos que estejam junto de mim, para que eu possa fazer nessa noite, né, com muita consciência, com muito amor, o trabalho que o Cristo espera que eu faça. E para começar, eu trouxe uma poesia. Eu gosto muito de poesias e fico maravilhada com os poetas, né, com a habilidade dos poetas em colocar tanto sentimento, tanta reflexão em versos tão pequenos, em estrofes tão pequenas. E mais uma vez eu escolhi Casimiro Cunha, numa psicografia de Chico Xavier. E a poesia chama-se Carta aos Médiuns. Irmão, se a mediunidade faz parte de tua ação, procura nos evangelhos a senda de redenção. Sei que choras, sei que lutas, sei que padeces, porém, teu serviço, na verdade, é o santo esforço do bem. Faculdades numerosas não representam a luz. Bom médium é todo aquele que anda sempre com Jesus. Humildade, tolerância, amor e compreensão devem ser toda a ciência de tua demonstração. Foge sempre do elogio de espíritos displicentes. Do quadro de teus amigos, prefere os mais exigentes. Um médium, por suscetível, pode às vezes se perder. Sê forte. Toda opinião tem sua razão de ser. Não ouvides no caminho
que acima das devoções deve estar o cumprimento de tuas obrigações. Trabalha, não comercies com as coisas santas de Deus. Teus esforços são sagrados no abrigo e no pão dos teus. Sob o anseio das pessoas, coloca os princípios santos. Caridade esclarecida, evita-nos muitos prantos. Muita gente te procura, sob impressões singulares. Não te perturbe o egoísmo dos casos particulares. Na escola da dor terrestre, cada qual tem sua cruz. Não podes modificar a ordenação de Jesus. Não provoques o invisível em qualquer mediunidade. Não se pode prescindir de toda espontaneidade. Não guardes a pretensão de seres maior que alguém. Deus tem muitos instrumentos no eterno labor do bem. Cada médium tem seu campo determinado de ação. Multiplica os bens divinos guardados na tua mão. Publicidade não tenhas. Desejos e ânsias fatais. A vaidade, por vezes, vem da letra dos jornais. Pensa muito, estuda muito. Qualquer provisão de luz aumenta o valor divino de tua ação com Jesus. Não te entregues no caminho a todo cientificismo. Ciência sem consciência é porta aberta do abismo. Não desdenhes o ambiente, onde o teu campo produz, nem a pequena aventura que te impressiona ou seduz. Se fores mistificado, não te esqueças mesmo aí, que tudo é lição do além, que não se esquece de ti. Ora e vigia, e que Deus, das luzes da perfeição, aclara o teu pensamento, conforte o teu coração. Lindo, né? O tema mediunidade é vastíssimo. E ninguém vai conseguir falar sobre ele num estudo só. Falar tudo sobre mediunidade. Como tem material para estudar. Tem a parte científica, explicando os fenômenos, os tipos de mediunidade. Mas não é disso que eu vou falar hoje, não. Eu vou falar do nosso dia a dia mesmo. Da nossa mediunidade de cada dia. Mas só para a gente entender, mediunidade sempre existiu. Ela está presente em todas as civilizações do mundo. 2.000 anos, 3.000 anos antes de Jesus, já existiam os magos. E tiveram também os feiticeiros, os sacerdotes, os profetas, Moisés, Abraão, Jeremias, Ezequiel. Então, mediunidade não é invenção dos espíritas. Mas eu também não vou falar sobre esses médiuns hoje, não. A história da humanidade se divide em antes de Jesus e depois de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, quando ele morreu e depois ele ressuscitou, ele veio nos mostrar que existe vida após a morte. Com o codificador, o Espiritismo veio nos mostrar como que é a vida após a morte. E isso se dá através da mediunidade. O livro dos médiuns é a obra mais completa sobre mediunidade. E ela vai nos explicar tudo sobre mediunidade. Mas mediunidade com Jesus. Por isso que a gente fala que existe mediunidade com Jesus e mediunidade sem Jesus. Certa vez, perguntaram para Divaldo. Divaldo, é proibido cobrar pelos trabalhos mediúnicos? E Divaldo respondeu, cobrar pelos trabalhos mediúnicos não é proibido, não é crime,
aos olhos dos homens, nem pelas leis humanas. Mas aquele que cobra pelos trabalhos mediúnicos não está trabalhando com Jesus. Isso vai da consciência dele. Mas nós também não vamos falar desses médiuns, porque o nosso assunto é mediunidade com Jesus. E a gente aprende com Jesus que tudo que recebemos de graça devemos dar. Então, a mediunidade na doutrina espírita deve ser exercida gratuitamente. Ela deve ser para utilidade, com elevação, não para futilidade. Algumas pessoas às vezes querem saber se vão conseguir aquela promoção, aquele emprego, se vão se casar com fulano de tal. Lembra que traga o seu amor de volta em 2 dias, 3 dias, ok? Isso não é o tipo de mediunidade exercida na casa espírita. Okay? E o que é mediunidade? Qual a definição de mediunidade? É uma faculdade psíquica como um instrumento de reajuste, facilitando o intercâmbio entre o mundo físico e o espiritual. Falando de uma maneira bem simples, é a comunicação com os espíritos. E o que é mediunidade com Jesus? É o serviço aos semelhantes, em equilíbrio com as leis de Deus. É uma oportunidade bendita de crescimento, de redenção, de serviço, sintonizados com o bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, no item 10, diz assim: a mediunidade é uma faculdade sagrada, que deve ser praticada santamente, religiosamente. No livro Emmanuel, no capítulo 11, no item 3, olha o que o Emmanuel vem nos dizer. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram, desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Olha para mim. Eu olhei, foi para mim, seu Geraldo. Porque depois desse comentário, a gente respira fundo, né? Para poder continuar. Eu acho que não é só médico, não. Todo dirigente sente espírito, pessoal. Também está no grupo. Mas tem Pela jeito. panela. Mas tem jeito, seu Geraldo. É isso que eu aprendi, que tem jeito. Tá bom. Então, ser médium não é um privilégio. Os médiums... Não é, Fabinho, não. Eu sei que você não é, Fabinho. Os médiums não são especiais, nem sortudos, nem têm superpoderes. O médium é uma alma que errou, que caiu, que se endividou, que desviou corações para o mal. Mas, graças a Deus, recebe, através da mediunidade com Jesus, a oportunidade de redenção e de reparação dos erros, num trabalho de iluminação. A mediunidade é um socorro divino para a nossa redenção. E o trabalho de redenção, primeiro, auxilia o médium a se levantar, para depois auxiliar os outros. Então, mediunidade não precisa ser uma cruz, um peso, um sofrimento. Não. Ela só deve ser exercida com alegria. Alegria de servir, de ajudar. E precisa estar amparada em Jesus. Jesus nos convida a trabalhar com Ele. Abre as portas de sua oficina e fala: vem. E quando Ele nos convida,
ele está acreditando em nós. O amor do Cristo nos busca e nos convida a trabalhar. E assim, aonde teve uma abundância de pecados, de erros, de desacertos, vai haver uma superabundância de amor, do amor do Cristo. Das ruínas mais profundas podem nascer as flores mais belas. Dos pântanos nascem os lírios. Lembremos o exemplo de Paulo de Tarso e de Maria de Magdala e toda a transformação que eles sofreram quando eles encontraram Jesus. E o que eles se tornaram depois daquele encontro com aquele que era a representação do amor sublime. E por que não nós? Nós erramos? A gente errou? Errou sim. Errou feio? Sim. Mas tem jeito? Tem. Graças a Deus tem. Olha o que o apóstolo Pedro nos disse. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Isso é uma coisa que o seu Geraldo tem nos lembrado aqui constantemente. Então não é para a gente ficar se lamentando, não, gente. É para a gente usar essa oportunidade, né? Essa bênção e aprender a amar. Trazer Jesus para o nosso coração. E qual é a primeira necessidade do médium? A primeira necessidade do médium é evangelizar a si mesmo. É a necessidade do estudo, da reforma na conduta moral, na sintonia do pensamento. É ter hábitos saudáveis, é policiar a fala, as ações, é fazer o nosso melhor, superando a preguiça, a má vontade, o orgulho e a vaidade. Evangelizar-se, então, é estar disposto a trabalhar no bem para o bem. É trazer Jesus para a nossa vida. É o conhecimento e o amor trabalhando juntos. Estudo e amor. Essa é a combinação perfeita. E quando a gente consegue fazer essa combinação, nós estamos sendo médiuns com Jesus. É como afinar um instrumento. Um instrumento musical. E o Cristo, o grande maestro desse planeta, nos convida a participar da grande sinfonia. A sinfonia do amor. Mas estar afinado não pode ser só durante a reunião pública, enquanto se está na tarefa. Porque ser médium é um compromisso de viver o bem, toda hora, em todo lugar. Principalmente quando não se está na casa espírita. Porque aqui no centro tudo é propício. O ambiente é preparado, nós temos aí a ajuda dos amigos espirituais, as vibrações são elevadas. Mas ser médium é um compromisso de viver bem na família, no trabalho, nos grupos que frequentamos. É cuidar da nossa palavra, do nosso pensamento, das nossas ações. É mudar a vida, sim. Não basta só estar em contato com o mundo espiritual para ser médium. Mesmo porque nós estamos em contato com o mundo espiritual a todo instante. Estamos cercados dos espíritos. O problema é com quem nós nos conectamos. Para quem estamos trabalhando? Quem está controlando o nosso coração? E para quem nós emprestamos o nosso instrumento? É certo que às vezes emprestamos o nosso instrumento para uma entidade em sofrimento que ainda não foi esclarecida, mas num trabalho de amor, assistido pelos amigos espirituais
mais elevados. Então, ser médium não é aquele que tem facilidade de comunicação, que tem vários tipos de mediunidade e que proporciona grandes fenômenos que impressionam. Não. Ser um bom médium é ser um ser humano bom, que deseja o bem e que está amparado pelos bons espíritos. E o que a gente faz para estar amparado pelos bons espíritos? A gente trilha o caminho do bem, se corrigindo, se policiando, se esforçando, domando suas más tendências, se reformando moralmente. Às vezes ficamos preocupados em como desenvolver a mediunidade, precisamos frequentar reuniões de desenvolvimento mediúnico. Sim, lembrando que a casa espírita é o melhor lugar para se desenvolver a mediunidade. Mas como desenvolver essa mediunidade? Existe receita? Sim. É preciso estudo. Muito estudo. É preciso caridade. É preciso reforma moral. E é preciso amor. Muito amor. Essa é a receita. A receita básica é amar e estudar. Lembra do amai-vos e instruí-vos, dito pelo Espírito de Verdade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo? Cabe perfeitamente aqui. E Jesus disse: vigiai e orai. O vigiar está ligado aos nossos pensamentos, às nossas ações, às nossas palavras. Vigiar as nossas más tendências. E o orar? O orar está ligado à nossa conexão com o mais alto, com a fonte do amor. Quando oramos, colocamos a nossa vida diante de Deus. Quando oramos, a gente se fortalece para as lutas da vida. E este esforço que fazemos de vigilância, de oração, de burilamento da alma, vai resultar no quê? Em seriedade no trabalho, em comprometimento, em entrega, em serviço, em humildade, transformação moral, caridade, amor e disciplina. E quando a gente fala de disciplina, não há como não nos lembrarmos de Chico e Emmanuel. E Chico contou que em 1931, Chico tinha 21 anos, ele estava orando perto de uma árvore, quando ele viu uma grande cruz luminosa. E aí apareceu um espírito e começou a conversar com ele. Chico disse que esse foi o seu primeiro encontro com Emmanuel. E num certo ponto da conversa, Emmanuel pergunta para Chico: Chico, você está mesmo disposto a trabalhar com Jesus? E Chico respondeu: sim, mas se os amigos espirituais não me abandonarem. E Emmanuel falou com ele: você não vai ser desamparado. Mas para isso é necessário que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E para o trabalho, você precisa respeitar 3 pontos básicos. E Chico perguntou: qual que é o primeiro? Disciplina. Qual que é o segundo? Disciplina. E qual que é o terceiro? Disciplina. E alguns de vocês podem estar perguntando aqui: não, mas eu não sou médium. O que eu estou fazendo aqui? Acho que eu vim para o estudo errado, devia ter ficado em casa. Primeiro, mediunidade é inerente a todas as criaturas. Todos nós somos médiums. Todos nós temos sonhos, intuições, premonições. Isso é mediunidade também. E estas orientações não são só para os médiuns ostensivos.
se a mediunidade está ligada ao serviço com amor, qual de nós não pode ser chamado de médium? Qual de nós não possui essa faculdade? Todos nós somos médiuns de Jesus quando fazemos um trabalho de assistência, de amparo, de acolhimento. Todos nós somos médiuns de Jesus quando fazemos a caridade, uma visita a enfermo, quando levamos uma palavra amiga, um olhar fraterno, quando abraçamos, quando iluminamos um coração. Todos nós somos médiuns de Jesus quando temos amor no coração. O amor é que dá sentido a tudo na vida. Jesus nos inspira, nos orienta, nos ajuda a ajudar. E Ele conta com o nosso trabalho, com o nosso esforço na construção de um mundo melhor. Jesus comanda e a gente segue as instruções e executa com amor. Porque o mais importante é ter amor. Porque não adianta também ter muito trabalho, frequentar muitas tarefas, muitas reuniões, se não tiver o amor. E quando se fala de amor, eu me recordo de Paulo e da sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, onde ele fala que nada tem sentido e valia se não tiver amor. E essa carta já foi antes aqui nesta casa declamada pelo Carlos Vereza, que o fez com maestria, com talento, com profunda amorosidade. Longe de mim me comparar a ele, mas também com muito amor no coração. Eu queria trazer essa carta, onde Paulo proclama a superioridade do amor sobre todas as outras virtudes, como o dom mais precioso. E assim ele disse: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Somos aqui lembrados que aquele que mais edifica é aquele que trabalha com amor.
E com amor, todos nós podemos refletir a imagem do Cristo. Todos nós podemos nos tornar faróis da luz divina. Dizem que a flor é medianeira do perfume que é exalado na atmosfera. Se a flor é médium do perfume, o que nós médiuns estamos exalando? Jesus nos convida a exalar o perfume do amor. Quem pratica o Evangelho exala amor. Quantas pessoas relataram que ao se aproximarem de Chico, sentiam cheiro de perfume. Sheila, perfume de rosas. E aí dizem que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Então, o trabalho desinteressado, a serviço do amor, é o nosso caminho para a felicidade. O amor é que nos leva à plenitude, à perfeição. E é o que me traz à plenitude também, viu, seu Geraldo? É o amor que nos move, que nos engrandece, que nos preenche. O amor é o que nos impulsiona ao trabalho, à vida. Por isso a gente precisa estudar o Evangelho, sentir o Evangelho e viver o Evangelho. Viver o amor para o amor viver em nós. Isso é trabalhar com Jesus. Isso é mediunidade com Jesus. E para trabalhar com Jesus, além do amor e do estudo, a gente precisa também de humildade e exemplificação. E se tivermos esses ingredientes, nós poderemos sim fazer um lindo trabalho, socorrendo, trazendo mensagens consoladoras. E no trabalho com Jesus, cabe a nós devolver ao mundo aquele irmão que acolhemos, que estava em sofrimento, melhor do que ele estava, mais reconfortado, mais confiante. E mesmo que ele não se torne um cristão imediatamente, ele vai se lembrar um dia que ele foi socorrido por alguém que dizia estar trabalhando em nome de Jesus. E quando a gente ajuda alguém, mesmo que seja um coração muito endurecido, que ainda se compraz no mal, que ainda não experimentou a alegria do bem, existe sempre alguém que está intercedendo por esse irmão. E fica grato a nós quando a gente socorre, quando a gente ajuda aquele espírito. Quando a gente trabalha no bem, a gente ganha amigos espirituais. E aí eu vou contar uma história de Chico, que mostra como que os espíritos ficam mesmo nossos amigos. Chico contou no programa da Hebe Camargo, que de 1953 a 1959, ele morava ainda em Pedro Leopoldo, ele fazia visitas semanais a uma moça que vivia na cama. Ela não se locomovia. E ela também não falava, era muda. Ela tinha uns 40 anos e se chamava Valéria. E eles iam lá toda semana, Chico levava bolo, levava doces, mas não tinha muito o que fazer. Mas mesmo assim, eles faziam uma prece e Chico falava com Valéria. Valéria, fala Deus, fala Jesus. Valéria se contorcia na cama, movimentava a boca,
mas nunca conseguiu pronunciar nada. Um dia, Valéria teve uma pneumonia muito grave e Chico foi lá visitar. E aí Chico começou a conversar com ela, falando de Jesus. E falou: Valéria, Jesus curou tantas pessoas. Imagine você caminhando e chegando aos pés dele e falando: Jesus. E nesse dia, com muita dificuldade, Valéria se contorcendo na cama, movimentando a boca, ela disse: Jesus. E Chico se emocionou demais. No dia seguinte, Valéria faleceu. Os anos se passaram e Chico se mudou para Uberaba. E lá ele teve um infarto. As visitas ficaram proibidas, mas as visitas espirituais eram constantes. E um certo dia, entra uma moça no quarto dele, uma moça muito bonita, e se sentou na cadeira ao lado da cama dele e falou: Ei, Chico, você não está me reconhecendo? E o Chico, naquela dificuldade: eu não sei quem que é, qual que é seu nome? Chico, nós somos tão amigos de Pedro Leopoldo, eu te quero tão bem e você não se lembra de mim? Aí o Chico, naquele aperto, fala pelo menos o seu sobrenome para eu lembrar, né? Ver se ele conhecia pela família. E aí ela falou assim: não, Chico, eu vou dizer um nome e você vai se lembrar. E Valéria fala: Jesus. E Chico fala: Valéria. 20 anos depois, Valéria estava lá, auxiliando Chico. Quando a gente doa amor e sente alegria no servir, a gente certamente vai encontrar e viver as belezas da vida. Este é o poder do amor. Emmanuel disse que há correntes de amor inundando o universo. Quando estamos trabalhando com Jesus, nos conectamos a essas correntes. E aí nos sintonizamos com Deus. Deus, esse Pai de amor que nos enviou Jesus, para que fosse o nosso modelo e o nosso guia. O nosso modelo, aquele que a gente copia. E o nosso guia, aquele que a gente segue. Então, esse é o caminho. E não há como falar de mediunidade sem falar de Chico Xavier. Chico foi o carteiro dos espíritos, o verdadeiro homem de bem. Ele viveu a caridade, a dedicação e o amor. Ele foi entrega, ele entregou sua alma ao Cristo. Foi fiel ao Evangelho de Jesus. Tinha um profundo respeito e comprometimento com a obra do Cristo. Ele nos deixou cerca de 500 livros psicografados, com mais de 50 milhões de cópias vendidas. Nunca recebeu um centavo por isso. Psicografou mais de 10.000 cartas, amparando as mães que estavam em sofrimento, os familiares em aflição. Este foi um trabalhador fiel. Esse exerceu a mediunidade com Jesus. E numa homenagem singela a esse grande espírito, que se chamava de Cisco, eu quero encerrar com a oração belíssima que ele nos presenteou, numa psicografia ditada por Emmanuel. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir
sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e que esse amigo celeste nos auxilie para que possamos alçar esse voo sublime junto ao seu coração de amor. Muita gratidão. Que assim seja.